Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Irene Dyer. Eu sou Bárbara Machado e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante. A pele fala, o que a sua pele pode contar sobre a sua saúde. Bom, hoje o nosso convidado é uma pessoa extremamente especial, foi meu professor querido e professor, acho que de inúmeras pessoas. Ele é professor de dermatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor da Souza Marques e do Instituto do Professor Azelay. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gisele. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Bem, o nosso tema vai ser bem interessante hoje, porque você fala em dermatologia, pensa logo na estética. E a gente vai falar realmente sobre as doenças dermatológicas, as doenças da pele. Né, professor? Então, uma primeira pergunta, são várias doenças, mas e as alergias? O que você pode falar para a gente sobre alergias? Possivelmente é uma das principais causas de consulta dermatológica são as alergias, tanto de contato quanto causadas por medicamentos ingeridos, inalados. E o grande problema é o quanto elas podem mimetizar outras doenças. Eu costumo falar para os alunos, se você tiver que dar um diagnóstico diferencial para alguma coisa de pele, pode mandar a farmacodermia como uma opção, porque não vai estar muito longe do certo, não. Então vai desde lesões mínimas, discretíssimas, que se curam sozinhos, até quadros gravíssimos que podem levar à morte. Eu mesma passei por essa situação, né, professor Celso? Estava mostrando as fotos ali, eu tive uma reação grave à sulfa e passei por uma situação bem complicada de quase ter que ir para a UTI, porque a gente começa, às vezes, com reações pequenas, que são uns pontinhos vermelhos, aquilo começa a coçar, até que pode ir casos mais graves, como foi o meu, de desenvolvimento de bolhas e até ir para um Steven Johnson, né? O que o senhor diria para a pessoa que está assistindo a gente ali, para ser um sinal de alerta de que aquela alergia tem que levá-la ao médico para um diagnóstico? Porque às vezes a gente vai postergando, não, é só uma coceirinha. O que o senhor diria que a população em geral precisa estar atenta para lhe buscar? Eu acho que é interessante sempre ir ao médico, né? Porque, como você falou, uma coisa que no começo parece uma bobagem pode agravar. Mas no caso de Steven Johnson, o que caracteriza é o comprometimento de mucosa também, além do destacamento da pele, da morte da epiderme, a polimucosite. Então tem lesão de boca, tem lesão de olho, lesão de vagina, de mucosa nasal. Então ter o comprometimento de mucosa é um sinal de alerta. Em relação à pele, você tem o eritema multiforme minor dentro do espectro do Steven Johnson, que são lesões que podem ser autolimitadas, que podem estar relacionadas ao herpes ou a medicamento, que em geral se restringem à palma, braços, não é um quadro tão extenso, mas você também não pode ter certeza de que aquilo não vai se agravar, né? Até a necrose epidérmica tóxica, NET, que é o quadro mais grave, em que você tem essa polimucosite. E aí, quando eu falo de mucosa, não é só boca, olho e vagina. Vai também traqueia, brônquio, vai esôfago. Então, a chance de você fazer uma septicemia não só pela entrada da bactéria pela pele, mas também pelas mucosas, cresce muito. Então, são casos que merecem mesmo UTI e uma vigilância rigorosa, porque é quase como um grande queimado, né, em equivalência de risco de gravidade. Então, eu acho que se é um quadro mais extenso, se tiver febre, se tiver sintomatologia sistêmica associada, febre, artralgia. Hoje você estava comentando sobre o DRESS, que é uma reação a medicamento em que tem febre, tem sintoma sistêmico, pode ter hepatosplenomegalia, você pode ter comprometimento renal, cardíaco, pulmonar. É um quadro gravíssimo também. E você tem a febre. Então você está num contexto de outros sintomas, né?
E aí a própria gravidade do estado geral do indivíduo vai fazer com que ele procure um médico, porque ele não vai estar se sentindo seguro de ficar esperando. De resto, tem as alergias que a gente podem causar bolhas extensas e não ser Steven Johnson também. Tem o pemphigoide bolhoso, isso é uma coisa interessante. O pemphigoide bolhoso é uma doença autoimune, então produzida por autoanticorpos contra estruturas da junção dermo-epidérmica e provocando bolhas. E é idiopático ele. Durante tempo, remotamente, há mais de um século, se pensava que pudesse estar relacionado à neoplasia interna, porque ocorre mais frequentemente no idoso. Depois concluiu-se que as neoplasias também ocorrem mais frequentemente no idoso, então isso é uma coincidência, não obrigatoriamente causa e efeito. Mais recentemente tem surgido, sempre existiram pemphigoides induzidos por medicamentos, mas atualmente tem aparecido muito pelas gliptinas. E com o aumento da longevidade da nossa população, cada vez mais você tem chance de fazer diabetes tipo 2. E gliptina é uma droga de primeira, tem sido eleita uma droga de primeira indicação. E aí você vê um aumento frequente da indução do pemphigoide bolhoso, surgem bolhas pela pele inteira, com prurido, no idoso que está tomando a gliptina e que a interrupção da gliptina pode fazer a suspensão da droga. Recentemente tive uma paciente que fez um tratamento corretamente indicado com imiquimod tópico para campo cancerinogênico do colo, respondeu bem, mas desencadeou lúpus. E aí eu nunca tinha ouvido falar disso. Por conta dessa paciente, teve ontem no consultório, veio o resultado da patologia, lúpus mesmo, lúpus tipo subagudo, grave, lesão no rosto, lesão no colo, lesão no ombro. Fui olhar na literatura e tem casos descritos raros, mas de imiquimod, que é um tratamento tópico, né, para neoplasia ou para HPV, induzindo o surgimento de lúpus. Então, as drogas podem fazer quadros que são facilmente reconhecíveis como alérgicos, mas também podem induzir a doenças que têm no seu maior corpo de causas não drogas. Então, lúpus, líquen plano, redução de canoide por droga, pemphigoide bolhoso, tudo isso pode ser causado por droga também. Então, na anamnese dessas condições habitualmente não relacionadas a medicamento, a gente tem que incluir sempre o uso de drogas, né? É uma curiosidade aí, o senhor estava falando da droga relacionada a esses quadros de doença autoimune. O senhor acredita que já exista um terreno fértil ali e a droga precipite, ou ela entra como fator causal mesmo? Tem as duas possibilidades. Por exemplo, a gliptina no pemphigoide bolhoso, talvez ela consiga abrir modificar a resposta à proteína, que é o colágeno 17, que corresponde à junção da epiderme com a derme. Então, a gliptina faria com que anticorpos contra ela fizesse uma reação cruzada com esse antígeno pemphigoide bolhoso. Essa coisa da imunidade, da predisposição imunológica pode acontecer, claro, mas a gente tem visto também muito dessas doenças serem desencadeadas por causa de coronavírus, por causa de vacina para a Covid também. Então, um paciente que está bem estável faz a vacina ou tem o Covid, e aí o pênfigo aparece ou o pênfigo agrava ou surge de novo a partir do processo. Quer dizer, a gente sabe que o corona mexe com tudo e mexe com a imunidade muito. E aí, de repente, desse descontrole pode surgir uma doença ser desencadeada. Outra coisa das drogas, por exemplo, no caso das buloses, das doenças autoimunes que cursam com bolha, em geral, não é aquela relação cronológica que a gente vê no urticária ou no Steven Johnson, de 2 semanas, 3 semanas. Pode passar meses para a doença se manifestar. No caso do pemphigoide bolhoso, por exemplo, pode levar 3 meses, 6 meses, e a partir de então é que o medicamento começa a apresentar aquela manifestação cutânea. Bom, em termos de gravidade, né? Quer dizer, todos esses são
momentos de verdadeiro terror para o paciente. É uma manifestação abrupta, né? Quer dizer, a pessoa vem com uma alergia pequena, uma descamação e tudo, de repente abre um quadro necessitando de CTI. Há pouco tempo, até junto com o episódio da Bárbara, uma pessoa em Niterói teve que ser entubada, e tudo, uma menina jovem, né, por conta de Steven Johnson, até bem próximo a essa situação. Critério de gravidade, por exemplo, o fato de você ter essas lesões na mucosa, isso seria diagnóstico ou com critério de gravidade? Quer dizer, tem mucosa acometida, que até eu perguntei à Bárbara quando ela falou, quer dizer, isso eu tenho na lembrança alguma coisa de critério de gravidade. Isso existe ou seria uma gama, um espectro para diagnóstico do Steven Johnson? Existe, Gisela, existe score para várias dessas manifestações. Para DRESS você tem score de gravidade, que vai desde exame laboratorial, ver como é que está VHS, PCR, etc. e tal, até se tem anemia, quanto é que é de neutrófilo, etc. Para Steven Johnson também, mas conceitualmente Steven Johnson tem que ter polimucosite. Se for só uma mucosa, você não faz... O espectro seria Steven Johnson, comprometimento de cutâneo de menos de 10% de superfície cutânea. Lyell, mais de 30%. E um intermediário que fica espectral entre 10% e 30%. Mas todos eles acompanhados de polimucosite. Ou seja, comprometimento de mucosa, de mais de uma mucosa. Boca, esôfago, olho, genitália. E aí você tem gravidade. Não é dizer que aquele que não é Steven Johnson não tenha gravidade. Mas quando é Steven Johnson, isso piora muito. Lyell, então, que é a necrólise epidérmica tóxica, é previsto, mesmo em unidade de tratamento de queimado, intensivo de tratamento de queimado, de em torno de 40% e 50% de êxito letal. Além das sequelas, porque se você tem uma mucosite oftálmica, a cicatrização disso pode levar à cegueira, né? E assim por diante. Então, são quadros bastante graves mesmo, tem que estar atento, mas como na vida, é surpresa. Você não sabe se você vai ter, se aquele remédio vai te causar. A gente sabe quais são as drogas que mais frequentemente provocam. Isso não quer dizer que você vai ter essa reação com aquele medicamento ou não deva usar aquele medicamento quando indicado. Vai ter que ficar esperando, porque também não é super comum, senão ninguém usava aquele medicamento, né? No teu caso foi sulfa. É uma dos que mais provocam. Mais que as sulfas, você tem os anticonvulsivantes. Mas quem é que vai pegar uma pessoa que está com convulsão e vai dizer, não vai tomar anticonvulsivante, tem o risco de 1 em 1000 de você ter essa reação. E essas lesões, o senhor tem visto que isso tem aumentado, até porque, né, falando aqui do Covid e tudo isso aumentou muito o aparecimento desses quadros que, pelo menos o meu conhecimento de clínica e tudo, era uma coisa mais rara, né? Quer dizer, é uma doença rara, mas aumentou o aparecimento dessas doenças? Steven Johnson, eu acho que não. A necrólise epidérmica tóxica aumenta vegetativamente na medida em que a gente aumenta a população e aumenta a exposição. Quem fez, por exemplo, aumentar muito farmacodermia foi o HIV. Porque o paciente portador de HIV, o que desenvolve a doença, desenvolve a AIDS, ele toma uma quantidade tão grande de medicamentos. A polifarmácia é a grande causadora do aumento de casos, né? Inclusive os polivitamínicos, essas coisas que se tomam sem ter nenhuma medicação, nem nenhuma evidência científica de que possa trazer benefício. Quer dizer, você fica com a droga achando que aquilo dali é só vitamina não, tem vitamina, tem corante amarelo, enfim. Não tomar remédio quando não for necessário e tomar remédio sempre que for necessário. Acho que esse é o bom senso, né? Eu encaminhei para o senhor uns pacientes com cúrcuma, fazendo uso de cúrcuma, nada contra, mas com as urticárias gigantes, uma coisa impressionante, uma evolução rápida. E eu tenho visto também esses pacientes um uso de cúrcuma injetável e tudo, que fazem reação. Engraçado que me procuram, aí depois eu encaminho para o dermatologista, né?
É uma outra causa comum do encaminhamento do cirurgião plástico para o dermatologista são as hiperpigmentações, né? A gente tem muito problema com as cicatrizes, elas podem estar hipermeadas, podem estar hiperpigmentadas. Você pode falar um pouquinho sobre isso, com os recursos que a gente tem atualmente para tratar as hiperpigmentações? Sim, eu acho que o importante aqui é que o paciente entenda que a hipercromia, a hiperpigmentação pós-inflamatória, pode acontecer e acontece naturalmente. Não tem como evitar, não. Você traumatizou, vai ter. Se você bater, der uma topada com a canela em algum lugar, aquele lugar vai ficar roxo e depois vai ficar escuro, e depois vai clarear aos poucos, né? Então as pessoas ficam com a ilusão de que necessariamente, se for bem feito, não vai ficar nenhuma marca. Não é bem assim. Você tem ali um processo inflamatório, teve extravasamento de hemácia, tem hemosiderina, tem um estímulo para a produção excessiva de melanina pela epiderme. Então, tudo isso vai levar a um quadro de escurecimento da pele sobre a pele lesionada, seja traumaticamente, seja cirurgicamente. Quer dizer, evitar sol é sempre interessante porque encurta o tempo de hipercromia, mas não impede que haja hipercromia. E as outras coisas é tentar acalmar o mais que seja possível o processo inflamatório, que é quem desencadeia o resultado final da hipercromia, né? Tem alguns pacientes que têm uma hipercromia que termina rápido, outros aquilo se posterga e fica e pode comprometer até o resultado. Esse tempo é esperado, quer dizer, o senhor sugere mais algumas coisas ou está vermelho ainda, não vai para o sol, está vermelho ainda, não vai para o sol, está escuro, não vai para o sol. Como é que se conduz isso? Eu acho que é interessante. Tem pacientes e pacientes, né? Sinceramente, se você me operasse, Gisela, e me dissesse não vai para o sol porque vai ficar escuro, eu ia te desobedecer. Eu ia ficar com ele escuro, ia para o sol, ia me divertir. E deixar que depois o escuro sumisse. Mas cada um tem seu jeito de pensar, né? Então, eu acho que não tem muito o que fazer, até porque essa hipercromia não clareia com nenhum dos clareadores. Ela não está mais com produção aumentada de melanina. Então, não adianta usar inibidor de tirosinase como hidroquinona. Ela não está exclusivamente no epiderme. Então, não adianta fazer o aumento do turnover epidérmico com ácido retinóico. Então, que você tem ácido azelaico, talvez, mas não tem muito como manejar essa hipercromia. A gente tem que entender que aquilo é parte de um processo, né, que vai levar os meses que tiver que levar para aquela pele se acalmar. E como o senhor disse, ela não está só a nível de epidemia, aquilo está a nível mais profundo, né? Existe todo um fenômeno acontecendo, levando à cicatrização. E aí a gente tem só que acalmar o paciente. Eu sempre digo que leva 18 meses até que você tenha uma maturação de todo aquele processo, não só da cicatrização em si, mas do comportamento da pele também. O senhor tocou num ponto bastante interessante, que é a questão do sol, né? A gente sempre brinca que o dermatologista sempre briga, não vá ao sol, não se exponha ao sol. E eu sempre falo, não, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem de mais, nem pouco. Só que a gente vive num país tropical, né? E a gente cada vez mais recebe pacientes aí com lesões, às vezes até melanomas, ou carcinoma basocelular, ou epidermoide, os cânceres de pele, em função da exposição. O que o senhor orienta os seus pacientes com relação ao sol? Eu sou um dermatologista totalmente ovelha negra em relação a isso. Então, eu gosto de sol, eu velejei, meu primeiro barco a vela eu ganhei com 6 anos de idade, passei minha vida inteira velejando, com vida ao ar livre, e não trocaria uma ceratose actínica ou um fotoenvelhecimento, não ter ela, por um dia de prazer que eu tive na minha vida. Então, o que tem é corrigir. A gente tem que saber que tem o envelhecimento da pele, é claro que você não vai torrar. Quem faz aquele negócio naquela época que tinha de bronzeamento artificial. Pelo amor de Deus, né, cara? Eu vou na praia, eu não vou para me bronzear, eu vou para me divertir, eu vou para pegar onda, para jogar frescobol e, consequentemente, acabo me expondo e me bronzeando. O meu objetivo não é bronzear, o meu objetivo é viver. E pela vida, eu acho que vale qualquer preço, né? Mas você tem como se proteger. Então, esses UV-line, esse vestuário, é uma de grande ajuda, é leve, não esquenta,
Agora é elegante, no começo era extremamente deselegante, cafona, um monte de camisa, roupa feia. Agora tem de todo que é tipo, bonitinho, né? Então, os fotoprotetores são úteis. Eu acho que vai de cada paciente. Tem paciente, acredito que vocês usem fotoprotetor todo dia de manhã no rosto, no colo, nas mãos, como as residentes fazem, etc. e tal. Claro que você está poupando um fotoenvelhecimento no futuro, mesmo no dia a dia, mesmo na rotina. Mas tem pessoas que não estão se importando de parecerem um pouco mais velhas daqui a 40 anos. Eu me lembro que o Dr. Quintais, Guilherme Quintais, né, ele dizia assim, que o sol é como se você depositasse num banco, toda vez que você fosse ao sol, você depositasse um pouco e nunca retirasse. Né, que é um dano cumulativo. Hoje a gente sabe que sim, o dano é cumulativo, mas a gente tem, como o senhor falou, o filtro solar, a gente tem como se proteger, né, ou tratar. Existe algum tratamento que o senhor conheça, que a Irene até falou e depois pode complementar, a nível de tecnologia, a gente usa hoje os lasers para tentar fazer uma decapagem e diminuir o dano, né, que aconteceu na derme ou na epiderme. O senhor acredita que isso realmente seja eficiente, até a nível de uma boa limpeza com laser, tirar as células que potencialmente tivessem ali um risco de malignização ou não? Só como observação, a minha avó materna dizia que casa que entra sol não entra médico. Então tem esse para contrapor ao que Guilherme falava, entendeu? Então sol é saúde. Se não fosse, a gente nascia topeira. A fotossíntese. Ia assim, embaixo da terra. Mas eu acho que é útil, né? O ácido retinóico, você faz a esfoliação e faz o aumento do turnover, mas isso não tem evidência científica de que seja prevenção. A única prevenção que tem mesmo é fotoproteger. Estou sendo contraditório, mas não estou. Existem evidências que se você passa a fotoproteger aos 40 anos, aos 50, você pode ter até melhora do aspecto que era a tua pele aos 40, sem ter usado mais nada. Quer dizer, a interrupção do dano provocado no dia a dia pelo sol vai te fazer... Isso aí tem muitas coisas interessantes. A gente está na oncologia. Tem uma tese de doutorado de uma professora de Pernambuco que ela foi ver pele de pescador numa colônia de pescadores e não encontrou aumento de câncer de pele. Os pescadores se expõem diariamente, laborativamente ao sol. Então, o que ela propunha é que com a exposição diária, a pele vai se organizando para se defender daquele lugar, diferente da exposição que é esporádica. A exposição esporádica é que é grave. Porque se eu vou ao sol todo dia, caminho na lagoa todo dia eu estou recebendo estímulo para meus melanócitos produzirem melanina e eu estou bronzeando. E minha melanina, Deus deu. Não tem que comprar na farmácia. Deus me deu ela, entendeu? Ela me protege do ultravioleta. Aí a pessoa que passa o inverno inteiro em casa, não toma sol, aí um dia vai pegar um saveiro e vai para Angra, entendeu? Aí vai ter bolha, vai queimar, Então, tem essas questões também para serem colocadas em relação a essa coisa do sol. Mas eu não sou o melhor dermatologista para falar sobre isso, não. Inclusive, bom, vamos lá, senão não paro. Agora era para as doenças comuns. Tá aí, psoríase, então, Gisela, psoríase, você vai para o sol, a psoríase some. Pois é. O que nós temos visto também é o aumento da psoríase, aumento de todas essas doenças, talvez até pelo fator psicológico, do estresse, dessa gama de internet, tudo que as pessoas, jovens, adolescentes, adultos, eles têm se exposto, né? O excesso de celular, o excesso de internet, o excesso de trabalho, a parte de trabalho em casa, né, do home office também, que a pessoa às vezes fica muito em si mesmada ali, e eu tenho visto crescer a dermatite seborreica, a psoríase, talvez até porque o home office você trabalha mais do que presencial, se expondo ao sol, ao caminho do trabalho, por exemplo. E
para a psoríase, isso é uma doença autoimune? E por que ela tem aparecido tanto em momentos variados da vida dos pacientes? Bom, a psoríase, eu prefiro dizer que é uma doença autoinflamatória do que autoimune, né? Você tem lá linfócito produzindo o T-helper 17, que produz a interleucina 17, que vai produzir as alterações na epiderme, levando a uma hiperplasia da epiderme, a escama, etc. Tem o comprometimento articular, e isso é importante a gente lembrar, né? Psoriase, que tem a artrite, que tem a artralgia, deve estar mais atento ainda, porque ela pode ser muito limitante, essa artrite, artralgia, semelhante à da artrite reumatoide. Existe tratamento novo, bastante bom para isso. Não precisava estar aumentando, diz ela. O que a gente percebe, o que tem de registrado no mundo é que a psoríase corresponde a 3% da população geral. Se somos 200 milhões de brasileiros, 3% dá 6 milhões, né? Então a gente tem 6 milhões de psoriase, que é coisa pra caramba, né? E aí, sem considerar as formas subclínicas, as formas mal diagnosticadas. Mas é fato que o estresse emocional agrava. É fato que o Covid, eu acho que a gente não pode menosprezar a Covid até que a gente tenha mais história de distância dela. Porque tem muita coisa que continua acontecendo hoje que ainda acho que possa ser pelo corona. Não o corona da pandemia, mas esse corona que continua existindo e que continua fazendo doença sem ter a gravidade que teve na época da pandemia. Então tem coisa, você vê pacientes que desenvolvem quadros urticária. Um paciente teve Covid, desenvolve urticária crônica, que vai durar 1 ano e meio, 2 anos de urticária, e que você tem que estar tratando. Então tem outros fatores ambientais, não só estresse, não só trabalho, que concorrem para que haja uma modificação na epidemiologia dessas doenças dermatológicas. Eu queria que a Irene fizesse um comentário a respeito dessas coisas, mas lembrando que a gente passa, às vezes, por situações na cirurgia, no pós-operatório, de agravamento, principalmente de eczema seborreico, né? Enfim, de situações clínicas que seriam mais leves num outro contexto, mas que quando a gente intervém, isso piora. Principalmente os eczemas de couro cabeludo, né? Que às vezes após um lifting, o paciente fica ali com aquelas crostas, um aspecto mais inflamatório daquela região. Como é que o senhor lida com esse paciente que já vem, que a gente já diagnostica que tem um estresse um pouco maior, né? E que já vem com esse quadro de eczema? Qual conselho o senhor daria, tanto para o paciente quanto para o cirurgião plástico que vai operar? A dermatite seborreica ainda continua de causa conhecida, existem algumas hipóteses, sendo a que a mais aceita que seja uma alteração na microbiota da pele. A microbiota do couro cabeludo é constituída de 3 principais agentes, que é a Malassezia restricta, um fungo, e 2 bactérias, que é a Staphyloepidermidis e o Cutibacterium acne. Eles existem num equilíbrio que não estimulam o sistema imunológico. Quando parece prevalecer essa Malassezia, aumenta a população fúngica, essa restricta, diferente da FUFO, que provoca ptilismo coli, essa restricta consegue estimular o sistema imunológico inato, e aí produz a inflamação. E como resultado dessa inflamação aparece eritema e descamação, que é a expressão da dermatite seborreica. Agora, por que aumenta essa população? Provavelmente as malacésias são lipofílicas, se alimentam de sebo. Em situação de estresse, você em geral tem aumento da produção de sebo. Talvez porque a adrenal esteja trabalhando muito, glândula sebácea é dependente de andrógeno, então se você tem mais andrógeno circulante, você vai ter um hiperestímulo, talvez seja isso. Aumentando a oferta de nutrientes, você tem um aumento dessa população que, em contrapartida, provoca uma reação imunológica na tentativa de eliminar. E aí vai escamar para ver se tira aquele excesso dali, né? Então, não tem como evitar. Você vai ver quem é que vai sofrer isso ou não. Mas, em geral, o tratamento vai estar voltado para o reequilíbrio dessa microbiota, com a diminuição da população fúngica, e todos os shampoos anti-caspa que você tem, todos eles têm antifúngico para agir sobre a malacésia. Pode usar um antifúngico oral também,
No outro braço é tirar o processo inflamatório. Aí você pode usar um corticoide tópico, sabendo que o corticoide é igual a dipirona para cefaleia. Não está tratando causa, ele está tirando a inflamação no local. Ou um inibidor de calcineurina, especialmente para o rosto, que a gente não deve usar corticoide tópico, o tacrolimus e o pimecrolimus funcionam muito bem e não tem contraindicação, porque não levam nem atrofia, nem a telangiectasia, nem nada disso. E outra patologia que é muito comum também nos consultórios de dermatologia é a avaliação de doenças autoimunes, né, como lúpus e tal. O que você tem visto mais no seu consultório? O que o dermatologista pode oferecer para esse tipo de paciente? A gente faz o diagnóstico dos lúpus e das doenças autoimunes que têm a apresentação cutânea, né? Mas uma grande porção desses pacientes vão estar entregues ao reumatologista ou a outras especialidades quando a pele não é a principal manifestação. O próprio lúpus, se tiver um comprometimento sistêmico, alguns colegas vão querer um acompanhamento do clínico ou do reumato junto por conta da questão de ser sistêmica, de ser multiórgão. E herpes, você considera? Autoimune, não? Não. Herpes Mas é bem comum também no consultório de dermatologia, né? Herpes simples. O herpes simples, em geral, a avó faz o diagnóstico, né? Você está com herpes. Do labial, né? Do genital, ele já fica mais complicado, também não sabe, o paciente não sabe a quem procurar, muitas vezes procura o gineco, ou no caso do homem procura o urologista, mas acaba aparecendo mais na dermatologia, ou no infectologista, enfim. Mas o herpes é a velha história mesmo de uma infecção que, na prima infecção, quando você entra em contato, em geral, não produz nada, passa assintomático, porque você ainda não encontrou esse vírus antes, então você não tem imunidade contra ele, ele prolifera dentro do queratinócito e depois migra pelo nervo até o gânglio neuronal, onde ele vai entrar em fase de aquiescência com o DNA dele dentro do núcleo do neurônio. E em situações em que haja queda da imunidade, ele volta a proliferar, cria o capsídeo de novo e volta pelo mesmo nervo que foi para apresentar a erupção na porção final daquele nervo. E o zoster tem tido aumento. O zoster teve um bom aumento. E por coincidência, foi junto com a Shingrix, né? Então o laboratório lança a vacina contra a zoster para prevenir o zoster, logo depois o zoster aumenta muito. Não, brincadeira à parte, eu também acho que esse aumento de zoster possivelmente tem a ver com o Covid, com o coronavírus. Eu tenho uma pergunta. Pela mudança na imunidade que o corona provocou. Tenho uma pergunta para o senhor exatamente relacionada a essa questão da vacina e do herpes, né? Existe uma... Eu me lembro de ter lido em algum lugar, não era um trabalho científico, mas fazendo uma consideração que aproximadamente era mais de 90% da população mundial era portadora do vírus do herpes simples, né? E que só essa situação já valeria a indicação das vacinas, né? E como a Irene colocou, são coisas que chegam no nosso consultório, às vezes o paciente chega para operar, às vezes com crises, né, de herpes, região glútea, oral menos frequente, mas essas que, como o senhor falou, mais escondidas. O senhor indica a vacina do herpes zoster? O que o senhor acha? O senhor compactua que a população mundial tenha mesmo uma incidência tão grande assim? Então, antes do HIV, o vírus da vez era o herpes simples. E aí, naquela época, em 80, algumas avaliações epidemiológicas nos Estados Unidos, em crianças e estudantes de até 16 anos, mais de 80% já tinham anticorpo contra HSV. Então, mostrando que é dessa relevância. Todos os 8 vírus do grupo herpes vírus hominis, quer dizer, 1 e 2, que é do herpes simples, 3, que é a varicela zoster, 4, que é Epstein-Barr, 5, citomegalovírus, 6 e 7, desantema súbito, e 8 do sarcoma de Kaposi, todos eles têm uma vida dentro da gente. Vivem em simbiose, sem necessariamente produzir doença. Você pode pegar Epstein-Barr, todo mundo vai ter IgG aí para Epstein-Barr de mononucleose, né? E assim vai.
Agora, a questão do herpes simples é que não tem vacina para herpes simples. Com evidência científica, não tem. Não existe indicação para vacina porque nenhuma delas se mostrou eficaz. Embora sempre exista uma da moda. Me lembro, na época que eu comecei a trabalhar com o professor Azulay, a gente fazia uma vacina na Fiocruz. Tinha uma vacina de Israel, tinha uma vacina de não sei onde. Aí entra na moda, parece... Você não sabe como que vai evoluir a frequência de surtos do herpes simples. Tirando os pacientes que estão imunossuprimidos, seja por iatrogenicamente transplantados ou por HIV, que aí podem entrar com surtos subentrantes, os outros você pode ter 1, 2 seguidos e depois passar 2 anos sem ter. Então isso é muito variável, entendeu? Então é difícil você analisar o efeito profilático de alguma intervenção que o médico faça. O zoster não. O zoster você já tinha vacina para varicela, né, que está usando, que eu acho que modificou a história do zoster também, porque o vírus da varicela, o vírus selvagem da varicela, ele é muito mais imunogênico do que o vírus da vacina. E aí depois fizeram esse para o zoster do Shingrix, que realmente protege 90% dos pacientes que usam, que fizeram. Então, considerando o aumento da longevidade da nossa população, ou do ser humano de modo geral, antigamente o zoster era infrequente porque as pessoas morriam com 60 anos. Eu já estou com 13 devendo, entendeu? Nessa parte. Hoje alguém falou, cara, porque eu cheguei à conclusão de que eu estou velho porque eu sou mais velho que o Papa. O Papa tem 69, né? Mas então, agora com esse... quando você tinha a catapora, a varicela, na infância, ele te dava imunidade, o vírus continua em você, mas não entrava em atividade de novo porque ele te dava imunidade para a varicela para sempre. Mas te dava imunidade até os 40, 50 anos. 50 anos de idade, essa imunidade começou a cair. E aí, então, aquele vírus que ficou lá dentro do neurônio, no núcleo do neurônio, ele perde a vigilância e volta a entrar em atividade e faz não a viremia com a varicela, mas faz o zoster no trajeto daquele nervo onde ele estava albergado. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena indicar a vacina para o zoster, porque eventualmente ele pode ser bastante ruim na neurite pós-zoster, pós-herpética, com muita dor. Embora também, na época, alguém da mídia me procurou porque queria que eu entregasse para ele alguns pacientes que tivessem zoster grave. Falei, primeiro eu não posso porque o paciente, isso é segredo do paciente. Depois, por que eu vou te dar só os casos de zoster grave se a maior parte dos zosters não é grave? Então era campanha do laboratório, pegar o cara que ficou babando, o cego, o surdo, pós-zoster, entendeu? Que é grave, sem dúvida, mas não corresponde a todos os casos. A maior parte dos zosters se resolve com desconforto da época em que está com a erupção, mas não deixa sequela. O cirurgião plástico, ele tem visto no consultório, é uma situação rara, mas existente, é uma doença chamada pioderma gangrenoso. Eu até, por ter um caso, acabei escrevendo um artigo sobre isso, mas é uma situação rara, mas cada vez mais presente, pelo menos ao meu consultório, que os cirurgiões acabam encaminhando para tratamento e para se orientar como é que vai fazer com esse tipo de patologia, né? O que o senhor tem visto sobre isso e o que o senhor aconselha o cirurgião plástico para estar tratando essa patologia? Eu tenho visto bastante. Eu talvez esteja com uns 20 casos de pioderma ao todo, ao longo dos anos, né? Pioderma pós-cirúrgico e pós-cirurgia de mama. Sim. Embora ele possa estar lá do lado, tem paciente no fundão que é de estomia, de paciente com Crohn que fez a ileostomia e aí do lado da ileostomia aparece o pioderma. E aí o clínico fica na dúvida se aquilo é pioderma, se aquilo é infeccioso, que o nome pioderma, pio é de pus. Então uma lesão que é ulcerada, que tem exudato purulento, parecendo que é infeccioso, e que, além de tudo, causa necrose, que é a gangrena, pioderma gangrenoso.
é de causa idiopática, mas mais frequentemente está associado com algumas doenças. Pelo menos 50% deles está associado a outras doenças, especialmente doença inflamatória do intestino, mas também colagenoses, pode estar associado a doença hematológica. E nos casos de mama que eu vi, que eu acompanhei, nenhum dos casos estava associado a nenhuma doença interna. Todos eles foram só da pele. Você não tem como, a não ser que a paciente tenha tido um episódio anterior, tenha esse diagnóstico anteriormente, não dá para saber se ela vai fazer pioderma ou não. O que acontece ali é um enlouquecimento dos neutrófilos, dos polimorfonuclear, que a partir de um estímulo, uma anóxia, um estímulo danoso à pele, eles vêm num afluxo enorme para aquele ali e provocam esse dano. Então é neutrófilo que está enlouquecido, né? Vem ali e provoca esse dano no tecido sem ter nenhuma infecção. Você não sabe quem é que vai acontecer. Em geral, você não tem propriamente a deiscência, a cirurgia fica ótima, tirou os pontos e tal, e depois de 2 semanas acontece, em geral, simetricamente, o que afasta que possa ter sido, ou pelo menos afasta em tese, o que possa ter sido alguma coisa da própria cirurgia, né? E o quadro começa parecido muito com uma deiscência mesmo, um alargamento da cicatriz e o material. E aí vem um perigo, por causa o pioderma tem efeito da patergia, que é toda vez que você traumatiza a pele, mais você estimula aqueles neutrófilos, pior fica a lesão. E a tendência, quando você vê necrose num tecido, é você desbridar, que é o que está correto. Mas esse desbridamento cirúrgico vai provocar piora da lesão. E aí você fica correndo atrás do próprio rabo, né? E aí entra um outro fator grave, que é que você não sabe se aquilo tem infecção ou não. Então, o pioderma gangrenoso é um diagnóstico de exclusão. Você tem que tirar as outras causas para, no final, ficar com elas. Se você fizer uma biópsia, ele pode ser compatível com pioderma gangrenoso, mas não vai dizer que é pioderma. Você só encontra um monte de neutrófilo ali. Então, você pode estar frente a uma micobacteriose atípica que tenha sido inoculado de algum modo durante a cirurgia, uma micose profunda ou uma infecção bacteriana comum. E se você fizer imunossupressão, que é o tratamento para o pioderma, se tiver infecção, você favorece a infecção. Então, é uma corda bamba para você lidar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Mas é bom sempre estar atento para não sair desbridando, principalmente o próprio cirurgião que tem por alma mandar ele bisturi. Né? Normalmente eu pego esses pacientes já com o cirurgião, normalmente jovem, me encaminha e depois de meses tentando tratar, tentando ir com desbridamento sucessivo, isso, e vai para, então só piora. É só, às vezes eu digo, melhor não fazer nada, só fazer um curativo e pronto, que ele vai, a natureza vai acabar. E o que eu acho difícil também, Gisela, é a situação da paciente, entendeu? Porque ela foi fazer aquilo, eventualmente foi porque tinha uma mama muito grande que estava causando isso ou aquilo, mas muitas vezes vai por uma questão só estética. E no final do processo, ela acaba com uma situação, com um resultado péssimo, né, para quem procurou estética, né, porque aquela úlcera vai deixar, no mínimo, uma grande cicatriz. O tratamento precoce, que é o meu artigo do pioderma, quando o diagnóstico é preciso, ele não deixa sequela. Não deixa então, sequela. O importante é diagnosticar precocemente e tratar corretamente. Com certeza. E quando o senhor fala do tratamento aí, para os colegas, para tentar esclarecer, a gente tem como possibilidade o que a gente vê, ou corticoide em dose mais alta, né? Ou os imunossupressores, tipo ciclosporino, algo assim. O que o senhor diria que diante de uma situação dessa, porque é o que eu falo, o senhor colocou muito bem, e o paciente muitas vezes não entende que aquilo não está nas mãos do cirurgião, é uma questão mesmo de uma reação individualizada. Por isso que a gente fala que a gente não trata a mama, a gente trata o paciente que tem uma mama e que quer corrigir.
né? E, às vezes, Gisela falou dessa questão de diagnóstico precoce, mas, como o senhor falou, nem sempre isso é possível. Porque, às vezes, você tem que ir para um diagnóstico de exclusão, o paciente, às vezes, tem uma patologia de base, né? Ou tem, às vezes, um quadro bacteriano ali que você falou, opa, pode estar por aqui, até que chega à conclusão que é um quadro de pioderma. Então, dentro da medicação, o que a gente vê, a maioria dos protocolos é o Predizin, né? Falo o nome comercial porque eu sempre confundo um pouco, né? O que não tem mais o metabolismo hepático, porque ele já passa, né? Já pula uma fase, e a outra opção que seria entrar com o imunossupressor mais, digamos, potente. O que o senhor diria aí que seria o ideal para orientar o colega? A prednisolona, que é o Predizin, o corticoide é a primeira linha, mas eu vejo com algum cuidado isso também, porque você vai ter que fazer corticoide por um bom tempo. Então, se você puder prevenir síndrome de Cushing nessa paciente que já está sofrendo tanto, também acho interessante. Sim. E eu gosto muito de ciclosporina. Se tiver o rim legal, se não tiver contraindicação, a ciclosporina 3 a 5 mg quilo dia, 3 mg quilo dia, em geral tem uma boa resposta, é um imunossupressor, você tem que fazer acompanhamento, o principal efeito a ser acompanhado ou monitorado é o renal, mas, enfim, uma paciente jovem que está sem comorbidade importante, e você pode até entrar com os dois no início e tirar logo a ciclosporina. Agora tem pioderma e pioderma. Tem os pioderma pequenininho, que você vê que não está andando muito para frente, que está devagar. Às vezes eu começo com colchicina e sulfona seriam duas indicações, porque tem inibição sobre quimiotaxia de polimorfonuclear. Então, colchicina 2 vezes por dia, mais o tacrolimus tópico. Aí vem uma questão também que embate, porque os curativos da cirurgia plástica são muito sofisticados, né, nesse pós-operatório, e se você usar ali um tacrolimus direto em cima, você já imunossuprime naquele lugar com um bom resultado também, mas aí você vai ter que tirar aquele monte de coisa que faz, né? Então, eu acho que dá para fazer desse jeito, e ficar atento para a orientação, que se teve uma vez, tem chance de ter uma segunda. Não é obrigatório, mas tem chance de ter uma segunda. Então, sempre ficar questionando se vale a pena o risco de uma intervenção que não seja obrigatória em relação ao risco de um resultado desastroso. Bem, pessoal, vamos chegando ao final do episódio. Foi incrível, a gente passou por várias doenças dermatológicas e muito importante que vocês lembrem sempre disso. Qualquer lesão cutânea tem que ser avaliada pelo especialista, que é o dermatologista, tá? Então eu queria agradecer muito a tua presença. Bom, a Silimed aqui, que nos apoia, né? Um carinho pela presença do senhor aqui, foi um enorme prazer estar aqui com o senhor. Bom, e agradeço então que vocês tenham assistido, espero que tenham gostado. É um episódio que tem muita informação, então olhem cada detalhe, especialmente a parte do sol, que eu adorei, professor Celso. Até a próxima. Até porque indo ao sol, vocês vão dar serviço para a gente. Eu que agradeço, foi uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Espero que seja útil para o maior número de pessoas possível. Obrigado. Muito obrigada.